Gente bonita, dentro do estudo da Grécia Antiga, em um tópico que é muito recorrente nos concursos, mais talvez de qualquer outro que a gente viu até então. Os outros tópicos são importantes pra caramba, né? Mas esse é o que tem maior incidência, a ideia da democracia. O conceito de democracia, ele surge na Grécia Antiga e mostra pra gente um significado um pouco esquisito, né? Demoscracia, ou seja, o poder dado aos demos. Lembra que nós falamos dos demos na formação da polis? A polis, no caso de Atenas e de outras, é formado por um conjunto de demos, que eram aquelas tribos que tiveram origem nas comunidades gentílicas, que foram crescendo e que deram origem à cidade-estado. Então a democracia nada mais é do que isso, né? O poder dado ao demos, no caso o poder dado ao povo. Notamos que para o desenvolvimento desse aparato, a participação efetiva do povo na questão política, nós temos aí o seguinte: a estrutura política de Atenas, que é onde você tem o surgimento da democracia, a democracia ela é ateniense por excelência no seu desenvolvimento mais natural, notamos aqui dois órgãos de representação antes do surgimento da tal democracia, tá ok? O arcontado e o aerópago. Aqui é o seguinte: o arcontado nada mais é do que o conjunto de arcontes. Esses arcontes eram escolhidos pela elite ateniense, que você viu no outro tópico, né? Que eram os eupátridas, esses eupátridas que compunham o aerópago, né? Que é esse conselho de eupátridas, esses caras escolhiam os arcontes que iriam administrar esse arcontado. Então você nota que é um regime controlado por essa oligarquia, né? A oligarquia dos eupátridas. Conforme o tempo foi passando, você nota dois reformadores jurídicos que vão transformar essa estrutura. As reformas de Drácon e Solon. São dois elementos fundamentais, dois legisladores muito importantes, porque eles vão adicionar novas representações, novas assembleias representativas, tentando expandir a política para outros indivíduos. O Drácon dá origem ao primeiro conjunto de leis escritas da Grécia Antiga, mas não modificou muito a sua estrutura, continuou dando privilégios aos eupátridas. O grande reformador, o grande legislador será Solon, que vai, na verdade, acabar com a escravidão por dívidas, algo que incomodava muito determinados indivíduos em Atenas, e vai também criar novos órgãos de representação. A gente pode dar um destaque muito importante a Bulé, que é chamado de Conselho dos 400, que iria representar outros indivíduos fora, inclusive, da Acrópole, fora, inclusive, da Ágora, né, que eram os centros políticos e econômicos de Atenas. A ideia da Bulé é levar mais indivíduos para participar do governo. Por isso, o Conselho dos 400, né, seria composto por 400 indivíduos. Mais à frente, você nota que, na verdade, o grande reformador, o chamado pai da democracia ateniense, se chama Clístenes. As reformas de Clístenes vão se utilizar desses órgãos criados pelo Solon, com destaque a Bulé, e, na verdade, vai ampliar essa Bulé, vai aumentar o número de membros, dando aí um conselho de 500 pessoas. O número aumenta, né? 100 a mais do que anteriormente. Então, as reformas de Clístenes elas vão dar maior representatividade para o povo ateniense, criando o conceito de cidadão, o conceito de cidadania. Quem é considerado cidadão em Atenas, Gabriel? Quem é que pode participar desses órgãos de representação, aprovando leis, votando, tendo uma democracia mais participativa? Coloquei aqui alguns critérios. Homens livres. Perceba, atenção, homens. Mulheres não são cidadãs. O conceito de cidadania não é expandido à mulher, tá ok? E, obviamente, esse homem não pode ser escravo, não pode ser ligado a nenhum tipo de indivíduo por meio de obrigações. Um homem livre tem que ter pai e mãe nascido em Atenas. Então, ele tem que ser um ateniense original, de modo que os estrangeiros não entram nessa categoria. Tem que ser pai e mãe, descendente direto de um bom ateniense, e assim você pode ser considerado cidadão, sendo maior de 18 anos, tendo mais de 18 anos. Então nota, gente, que é uma democracia que obviamente vai tratar todos esses indivíduos aqui como iguais. Há uma isonomia no tratamento, a lei vale para todos. Porém, esses cidadãos
vão entrar num conjunto de critérios que são bem fechadinhos, tá? Então isso exclui mulheres, exclui estrangeiros, exclui escravos. Essa não é uma cidadania igual à nossa. A cidadania contemporânea, a cidadania moderna, ela realmente inclui muito mais indivíduos, porque é uma cidadania iluminista. É um outro conceito de cidadania que a gente vai ver lá na frente. Mas a cidadania, na Grécia Antiga, ela tem essa dificuldade de incluir a todos. Agora, posteriormente você teve a criação de um mecanismo para excluir da polis aqueles que infringissem a lei, que fossem contra essas leis. É o mecanismo do ostracismo. O ostracismo ele vai ser, na verdade, um mecanismo criado para ter a manutenção da democracia. Qualquer indivíduo que fugisse da lei, que transgredisse as legislações estabelecidas por esses órgãos, né, pela bulé, um outro órgão criado também na época foi a eclésia, né, que era um conselho mais popular. Todo indivíduo que fosse contra essas medidas cairia no ostracismo. Seria expulso da polis, exilado dessa região por 10 anos, sem poder retornar. Uma medida criada por esses legisladores para estabelecer uma manutenção da democracia.